Pode falar? Oi, boa noite. O meu nome é Carol Testoni. Eu sou da Faculdade de Estácio de Sá. E hoje eu vim aqui fazer um convite para as mulheres, mas vocês, como homens, vão gostar. É bem rapidinho. É sobre o workshop que eu vou estar dando agora sábado, dia 22, das 8h30 da manhã ao meio-dia. Como se vestir. Tudo que as mulheres precisam saber. E começa de dentro para fora. Por isso, são 3 horas, onde eu vou ensinar o porquê que está se vestindo errado, aonde parou, em que momento da sua vida, uma reflexão interior, e depois sobre moda. Vou chegar até as tendências de verão 2015. Então, quem tiver a esposa ou as mulheres quiserem, vai valer a pena. Nenhum programa de moda vai ensinar o que eu estou ensinando. No auditório da Caixa Econômica, na Avenida Anhanguera, esquina com a Rua 11. Neste sábado agora, dia 22. O horário? Das 8h30 da manhã ao meio-dia. Oi? Folder. Está aqui. Está aqui. Eu vou deixar ali na entrada. Obrigada. Então, só lê a mensagem para nós. Oi? Antes de você ir embora, leia para nós. Só... Está aqui? Qual o tamanho de Deus? Pode ler? Passa o microfone para a outra. Boa noite. Boa noite. Pai e filho passeavam e conversavam sobre diversos assuntos, até que em determinado momento, o filho pergunta ao pai: Papai, qual o tamanho de Deus? O próximo. O pai pensou, tentando achar a melhor resposta, queria que o filho entendesse de forma simples, mas não queria frustrá-lo com uma resposta do tipo: Ah, filho, ele é infinito. Então, ao olhar para o céu, o pai avistou um avião. Era um avião gigante e ele perguntou ao filho: Que tamanho tem aquele avião? O menino olhou para o céu e disse: Papai, é pequeno, tem o tamanho da minha mão. Então, o pai, totalmente empenhado em fazer o filho entender, foi até o aeroporto em frente àquele mesmo avião e, ao chegar próximo, perguntou: Filho, e agora? Qual o tamanho desse? O menino disse: Nossa, papai, esse é muito, muito grande. Ele é imenso. Lê? Não pode. O pai então disse: Filho, este é o mesmo avião. E com isso eu quero que você entenda o tamanho de Deus. O tamanho vai depender da distância que você estiver. Quanto mais perto você estiver dele, maior ele será em sua vida. E quanto mais longe você estiver, menor ele será. O tamanho que Deus ocupará em nossas vidas depende de nós. Não basta apenas saber sobre Ele. Para conhecer a sua grandiosidade é necessário um relacionamento próximo com Ele. Pensamento. Pensamento. Se causares a cólera ou a inveja a seu irmão, mesmo que este seja um ímpio, prestarás conta em juízo. Everaldo R. da Cunha. Bem, pessoal, vocês estão... Quer falar? São separadas? Rapidinho? Então, tudo bem. Pode. Boa noite novamente. Boa noite. Meu nome é Josele. Eu sou supervisora comercial da Faculdade de Goiânia, do Grupo Anhanguera Educacional. Hoje nós estamos fazendo um trabalho praticamente de porta em porta, divulgando a faculdade, porque aqui em Goiânia nós não temos uma facilidade grande com divulgação por causa do nome.
nós não podemos usar o nome Anhanguera aqui, porque existia a Anhanguera. Hoje nós funcionamos na Rua S3, no setor Bela Vista, no prédio do Colégio Preveste, isso há 4 anos. E em agosto estamos indo para o Shopping Passeio das Águas, onde teremos a nossa nova sede. Eu vim trazer para vocês uns folders, tem uns calendários também da faculdade, com todos os cursos. Hoje eu trabalho só com curso de graduação e pós-graduação. De graduação eu tenho administração, ciências contábeis, recursos humanos, logística, marketing e as engenharias de controle de automação, produção e mecânica. E a pós-graduação já abrange uma quantidade bem maior de cursos, eu trouxe os folders também. Todos eles estão com preço promocional por final de ciclo. As aulas começaram dia 17 agora, né? Na verdade, a semana de acolhida. Durante esse resto do mês, nós vamos estar fazendo novas inscrições. Aí eu trouxe para vocês conhecerem a faculdade, indicarem pessoas. Podem me procurar no departamento comercial. Eu vou deixar a tabela de valores, mas, assim, falando que é daqui do sindicato, se chegar e me dizer, ó, peguei lá no sindicato um panfleto seu, vai ter um desconto especial quando chegar na faculdade. Tá bom? Alguma dúvida? Ok, obrigado. Fique à vontade, se quiser ficar ou quiser retirar, fique à vontade. Vou pegar os panfletos. Ok, então. Tá, nas ordens. Nós estamos aqui com o nosso companheiro de longas datas, o José Carlos, que todo mundo já conhece, né? Presidente do Sindlojas, um homem forte do comércio, né? Veio trazer algumas novidades para nós aqui, Zé. Então, seu colega aí se apresenta, ele que eu não... Tá. Eu vou deixar para apresentar o Geraldo. Vocês querem... Bom, pode ser depois que eu falar ou você quer no começo? Então tá bom. Eu estive aqui há cerca de 4 anos atrás, né, um pouco mais de 4 anos, antes de começar o meu mandato no Sindlojas. Foi a primeira vez que eu estive aqui, trazido pelo Carlos. E de lá para cá a gente conseguiu, graças à receptividade que eu tive de vocês, do Everaldo, de todo mundo aqui, né, do Ronan, e a gente conseguiu estreitar mais esses laços com o sindicato. Isso tem sido muito positivo e eu estou fechando meu mandato agora dentro das expectativas que a gente traçou no começo, ou seja, a gente conseguiu realizar tudo que estava planejado, ainda tivemos alguns bônus, entre eles, Ronan, lembra o que foi o nosso primeiro assunto, foi contribuição sindical, né? Eu falei que não faria cobrança, eu consegui aumentar a nossa arrecadação aos 4 anos, inclusive esse ano, sem nenhuma cobrança. Então, fechei os 4 anos de mandato meu, sem nenhuma cobrança, nem judicial e nem amigável. A gente pretende manter esse relacionamento de que a pessoa entenda que o sindicato é bom e que ele deve pagar, da mesma maneira como eu vi que vocês receberam a boleta de vocês aqui hoje, não vi ninguém reclamando. Então, é isso que eu quero que aconteça no meu também, Everaldo. Não só aqui, mas que as pessoas entendam a importância de um sindicato para o desenvolvimento dos nossos trabalhos, né? E nós tivemos essa semana passada, a oportunidade de receber lá a Secretaria da Fazenda. Você lembra que eu falei que eu tinha um projeto de isenção, logo quando eu assumi lá. Tentei durante esses 4 anos, mas não teve muita repercussão com o ex-secretário lá, o Simão Cirineu. Ele é mais difícil de conversar com ele, né? Então, mas dessa vez eu tive acesso ao Múcio Bonifácio, que é o parceiro do Taveira, que agora é o novo secretário da Fazenda, e eu tinha feito algumas adaptações naquele projeto original nosso. Então, para que vocês entendam e possam transmitir o que a gente propôs, que eu vou precisar muito da colaboração de todos apoiando esse projeto, eu propus que a gente tenha isenção de ICMS total para quem fatura até R$360 mil ano, inclusive com isenção do uso da ECF. Isso aí eu não inventei, não, eu copiei do Paraná, só que lá eles não deram a isenção da ECF, não, lá nem tinha, né? Isso foi em 2007. Eu copiei esse projeto e fiz algumas adaptações aqui para Goiás e ele foi bem aceito, tanto que o secretário foi lá no Sindlojas para ouvir isso, levou o corpo técnico dele, o Carlos deu tempo de chegar lá, porque até eu fui pego de surpresa com essa ida do secretário lá, e aí eu apresentei para a minha diretoria e a ele todo o projeto, tá? E a gente vai
está trabalhando bastante para buscar isso. O que a gente faz com isso? Coloca o empresário formal nas mesmas condições do informal. O que aconteceu lá no Paraná foi que eles tiveram um recorde de geração de emprego, tiveram aumento na arrecadação do Estado, e junto com essa proposta da isenção, eu fiz também um compromisso, que se eles nos derem isso, nós vamos crescer 3 anos para cada um. Porque nós vamos ter economia nas empresas, vamos ter sossego para trabalhar sem ter o fisco em cima. Eu pedi a eles, falei, eu gostaria que a gente tivesse uma secretaria da Fazenda, onde a gente pudesse recorrer a ela e não correr dela. Então, se a gente tiver o empresário pequeno tendo sossego para crescer, e com o dinheiro que ele vai estar economizando, e o acompanhamento, aí sim, dos contabilistas, do sindicato, das outras entidades, tem o apoio do SEBRAE, então a gente vai conseguir realmente atingir esse crescimento do varejo com o apoio de todos. E eles estão lá estudando e me parece que a gente está bem na proposta. Eles podem modificar alguma coisa? Com certeza vão fazer alguma mudança. Mas eu queria trazer essa boa notícia, tá? E avisar que a gente vai precisar de que vocês transmitam isso aos seus clientes, tá? Para que a gente ganhe força, que é um ano político também, né? E quanto mais gente unida tiver, mais político tem interesse. Para mim, não interessa quem que vai assinar lá, mas se a Secretaria da Fazenda dizer que é possível, aí é possível. Então, por isso que eu pedi para eles, não fui no governador, fui no corpo técnico da Secretaria da Fazenda. Bom, a outra coisa é que quem já me viu aqui antes falando do SIM de celular, ele está funcionando, sempre a gente passa por um probleminha ou outro, como é normal em telefonia, tá? Mas está cada vez melhor. E quem não conhece, eu gostaria de convidar, porque a gente vai ter algumas reuniões e a gente vai poder, como o seu presidente aqui abriu mão da parte que eu ofereci para o sindicato, eu tenho como repassar para vocês. Então, quem tiver interesse em conhecer o projeto, ele dá um retorno para o seu cliente. Vou dar um exemplo da minha empresa. A minha conta de telefone é em torno de R$1.000 por mês. Eu economizo hoje em torno de R$200 por mês. Então, é um benefício que você leva em dinheiro mesmo. O cara vai ver login que ele está economizando. E quem está usando aqui, acho que os problemas iniciais já acabaram, né? Então, está funcionando. Nós vamos tentar retomar alguns avanços tecnológicos que a gente parou um pouquinho para aprender melhor, mas está funcionando. Então, a gente pretende ter os próximos 4 anos, que nós somos reeleitos agora, né? Então, a diretoria teve uma mudança, pouca mudança, mas teve gente nova entrando na diretoria, Divino do Boticário, aquele pessoal da T63 que sofreu muito naquelas passeadas que nós fizemos lá. Eu trouxe um lojista de lá para estar junto com a gente, né? E o Helder, que também é do setor de confecção. Então, eu gostaria que a gente, nos próximos 4 anos, conseguisse tantos avanços quanto a gente conseguiu nesse. Por último, eu queria só lembrar que o sindicato também participou ativamente, principalmente o Sindilojas, a CIEG, Federação do Comércio e os 5 Peças, que já teve uma vez aqui, foram fundamentais na derrubada do IPTU. Então, quando vocês forem contar isso para os clientes de vocês, lembrem que foi 37% a menos no IPTU desse ano, por conta da participação do Sindilojas, da CIEG, da Federação e dos 5 Peças. Nós conseguimos virar 2 votos na última hora que o prefeito não contava com isso, e ganhamos por 1 voto. Então, essa foi uma vitória que eu acho que é da união de todo mundo, né? Porque enchia aquela arquibancada lá, não sei como é que é o nome daquilo lá. Plenária lá é difícil. E nós conseguimos pôr gente lá, ficar até, eles empurraram até quase 2 horas da tarde, nós ficamos lá com o Papai Noel vestido, carregando negócio de PTU. Então, esse é o sindicato, está trabalhando. Eu vim aqui hoje para agradecer o apoio que vocês deram, convidar vocês novamente para continuarem frequentando o Sindilojas. Nós vamos organizar idas suas lá, vinda nossa aqui, tá? E eu vou chamar o Geraldo aqui, até para não tomar muito tempo da reunião de vocês. Geraldo é um parceiro que tem conhecimento em banco, trabalhou muito tempo no Banco Safra, né? E foi diretor da Novo Mundo, é lojista também. E ele montou um negócio e me ofereceu lá, até um certo valor, é gratuito. Então, quem tiver algum cliente que possa se enquadrar nessa
oferta que ele vai fazer aqui, depois pode procurar o sindicato, que através do sindicato vai ter uma orientação. Ele vai explicar melhor para vocês. Obrigado a todos. Ok. Boa noite. Boa noite. Alguns de vocês eu já tive o prazer de conhecer num evento, um café da manhã que o Zé Carlos promoveu no sindicato, há acho que uns 9 meses atrás, se eu não me engano. E, na verdade, eu trabalhei, como o Zé Carlos até colocou, eu trabalhei 22 anos em banco, fui de office boy até diretor de banco, e está faltando ali uma máquina RUF que eu vi ali, que eu trabalhei também, eu não vi, para fazer os lançamentos contábeis. Estou vendo meu professor Aurelino aqui, que estudou, que me lecionou aqui na Dom Marcos de Noronha, na escola, não sei se tem mais algum companheiro dessa época que estudou na melhor escola. Professor Nuyon. Não, ele dava aula, era prodígio. Com 7 anos ele já dava aula para nós. Ele, professor Nuyon, né? Professores nossos lá. E eu trabalhei 22 anos em banco. Cansei de ganhar dinheiro e, desculpa, tirar de uma maneira relativamente simples dos clientes. E fui para o comércio, onde fiquei 20 anos também. 12 anos nas lojas Novo Mundo, mas isso não me satisfazia. Então, eu tenho uma consultoria, eu tenho um negócio que funciona bem, a minha consultoria, na parte de recuperação, de reestruturação de empresas, mas já tive essa oportunidade de estar no sindicato, repetindo, e aqui agora com vocês, porque as entidades, eu tenho buscado atingir aos associados de forma a prestar uma consultoria gratuita. Todos podem falar, mas gratuita, ninguém trabalha de graça. É a verdade. Eu tenho um site onde o próprio cliente pode entrar lá e simular a sua situação financeira. Ele é orientado de alguma forma, sem nenhum custo, sem se identificar, sem fazer cadastro no site. Depois eu vou deixar algum materialzinho, não sei, em algum local que me for indicado, aqui fora. Mas, na verdade, o que eu combinei com o Zé Carlos, que toda quarta-feira, pela manhã, eu estarei prestando assessoria grátis. Ele falou para pequenos, médios, pode ser qualquer tamanho de empresa, não tem nenhum problema. Esse é um objetivo meu, pretendo fazer uma ONG daqui a uns anos nesse assunto, é uma coisa pessoal que eu quero. A gente tem aspirações pessoais na vida, não é só dinheiro, né? É claro que a gente tem os clientes, a gente, com esse tipo de trabalho também, ganha visibilidade, né? Mas, na verdade, não consigo fazer gratuitamente uma assessoria para um cliente durante meses. Mas uma primeira assessoria, uma primeira orientação de como ele negociar com os bancos, é o que eu estava querendo passar para vocês aqui hoje, porque, infelizmente, a mortalidade de empresas, em Goiás abrem 20 mil empresas por ano e fecham em torno de 9 mil. Então, é um número muito grande que fecha, e a gente já sabe bem quais são essas causas e gostaria de estar passando para o pessoal. Muito obrigado aí por essa oportunidade, e o nosso contato é através do sindicato. Basta ligar no sindicato, marcar, e eu estarei lá toda quarta-feira atendendo algum cliente de vocês que vocês sintam. Às vezes uma pequena palavra muda a forma da empresa conduzir e não ser mais um número falido aí. Inclusive, não sei se vocês viram hoje, infelizmente, no Valor Econômico, o Moinho Goiás constou como uma empresa que era uma das maiores empresas do estado de Goiás, né? Era o meu maior cliente no banco, uma época, e o processo de recuperação judicial deles passou para a falência. É uma pena, né? Uma empresa desse tamanho. Gente, muito obrigado. Desculpem tomar esse tempo. Ok. Alô, obrigado a vocês. Sucesso para vocês lá. Tudo de bom, Zé. Vai. Eu vou fazer um comentário sobre você. Alô, Geraldo. Também. A Aurelino está embora? Está embora. Antes de começar a pauta aqui, convidar o doutor Atman para juntar-se ao Otávio ali e o Carlos, ou o Fábio. Vamos para a pauta?
Ó, o Eudes levantou o braço lá primeiro. Vou dar preferência para o Antônio Eudes. Rede sim. Onde está o microfone? No Josino? Vai no Josino. Sociedade em conta de participação. Vai ser agora, você? José, volta aqui, ó. Nota fiscal. Geraldo. Parcelamento. Hoje a pauta está vazia, hoje vai ser bom, né? Todo mundo pensando na DIRF aí, né, Leandro? Leandro. Vamos aqui com o redicinho aí do Eudes aí. Ok, daqui um pouquinho eu passo para você. Aí, Ele, infelizmente, eu não pude estar presente na palestra do Redsim, então ela ainda é um tabu, né? Desde o que foi implantado, eu utilizei para alteração, mas eu tenho uma constituição para essa semana. E eu acessei, fiz o cadastro, gerei a viabilidade normal, e lá no final, depois, ela me dá 2 opções de contrato social. A minha pergunta é a seguinte: eu sou obrigado a utilizar um daquele modelo de contrato e acrescentar mais alguma coisa, ou eu posso inserir um modelo de contrato que eu dei? Porque aquele contrato deles é pobre demais da conta, independente de qualquer um. A letrinha miúda, muito... A apresentação dele lá... o layout dele é muito fraco, né? As cláusulas dele também, geralmente, assim, eu identifico primeiro a empresa. Quando eu inicio a empresa, primeiro é o quê? A denominação social, depois eu vou qualificar. Era o endereço. Não, o endereço de lá está lá na quarta ou quinta para lá. Então, assim, eu achei totalmente descabido. Deixa o Fábio falar para você. Então, Fábio. eu queria só uma informação a respeito. Se eu tiver errado, alguém corrige, que é muita gente aqui, mas me parece que ele tem que ser aquele padrão. E você pode, se as cláusulas que tem lá, tem alguma outra que não está contemplada lá, que você queira colocar, você insere. É alteração ou é contrato novo? Não, é contrato novo. Na alteração eu utilizei os meus contratos normais, não tenho nenhum problema, não. Esclarecendo justamente isso. Quando não se tratar de contrato novo, é o formato anterior. Você faz no Word mesmo. Até o momento eles não adaptaram ainda para engessar o contrato de alteração. O novo tem que ser feito lá, o de alteração, como você falou, faz manual. Deixa o presidente comentar aqui. É só para aproveitar a respeito de contrato. Eu gostaria que depois do contrato você alertasse o seu Fábio. Alertasse, porque até agora o presidente da Junta não mandou a resposta. O que você reuniu com ele a respeito do livro de abertura e encerramento. Depois você fala, depois termina esse assunto aí. Ok, deixa o Otávio comentar sobre o contrato aí, parece que o Otávio tem um conhecimento. Não? Comenta isso. Fala aí, você está por dentro melhor. Boa noite a todos. Boa noite. O que o Fábio já falou, Eudes. Contrato novo, você pega aquelas cláusulas ali e coloca. Alteração, você ainda pode, até abril, o que foi me passado, até o mês de abril, você ainda pode fazer alteração, entra no integrador, gera a FCN e também faz-se o contrato no Word, a parte como você vem fazendo uma alteração normal. Constituição de empresa é o que o Fábio falou, é você optar por um daqueles contratos e também lembrando que você também tem que fazer o CNPJ também, pelo DBE, que é Constituição de Empresa. O sistema está amarrado aí, CNPJ e junta comercial, não aceitam sem mandar o DBE. Então, só esse caso aí, alertando você com relação ao DBE. E no mais, é o que o Fábio já falou a esse respeito aí. Deixa o Ronan comentar um pouquinho. Boa noite, colegas. Boa noite.
Pelo que eu entendi na reunião aqui, quando esteve o presidente e o representante lá do setor do Redicim, da Junta Comercial, ele disse que o contrato social lá exposto não está engessado. Porém, aquelas cláusulas principais que nós já conhecemos, mas campo aberto para se colocar quantas cláusulas queiram legais no contrato. Foi isso que eu entendi. Vocês entenderam o contrário? Foi Tudo isso. bem? Muito obrigado. Eli, eu fiz uma constituição essa semana passada, ficou pronto segunda-feira. Eles aceitam sim o contrato social no Word. Eu elaborei, nossa, e mandei, porque quando eu listei aquele deles lá, o sócio não fica em ordem alfabética, brasileiro na forma maiúscula, então maiúsculo, minúsculo lá fica conforme você fez a seleção dentro dos campos. E como eu já tinha o contrato todo elaborado, aí eu liguei lá, perguntei para a moça, ela falou que podia, que o contrato pode ser pelo Word. Então eu fiz tudo, mandei o contrato pelo Word e aceitou. Não teve problema, não. Aí, Eudes, facilitou então. Melhorou, porque usar aquela coisa engessada realmente fica difícil. O Zé Carlos já anunciou a presença do Aurelino Pinto das Neves, nosso grande conhecedor de marcas e patentes, né? Está sempre conosco aqui. Dá uma boa noite aí para o pessoal, Aurelino. Ao microfone atrás do cílio. Bom, antes de mais nada, boa noite a todos, né? Boa noite. Mas diz o ditado que cada minuto na vida é um milagre que não se repete. E eu hoje estou vivendo um desses milagres, porque graças a Deus a gente está aí. Aquela hora nós falando em igualdade, realmente eu cheguei nos 72 anos e estou tranquilo, trabalhando, entusiasmado, etc. Mas a presença do Geraldo Luttmann aqui é interessante. Ele realmente foi um aluno espetacular, um camarada muito inteligente. Eu fiquei assim encantado. E eu não tinha reconhecido de início. Eu falei, não, é porque naquela época eu tinha cabelo. E eu agora, você imagina, estou preocupado porque estou ficando careca, então ele me salvou, porque ele já está careca, muito mais novo e mais tempo, né? Correto. Mas isso é bom, esse reencontro. E também hoje foi bom, a gente teve um reencontro com a diretoria do sindicato, fazia tempo que a gente não conversava e trocamos ideias sobre assuntos importantes. E só para finalizar, vocês notaram aqui a moça falando agora da faculdade em Anhanguera? Correto. Vocês sentiram alguma coisa no ar ou não? A marca, né? Marca em Anhanguera, Uni Anhanguera. Tá. Ela foi muito modesta, ela não contou direito o fato. Né? Mas acontece o seguinte, uma vez eu até tinha comentado isso aqui. Olha o que é importante, o cuidado com a marca. A faculdade em Anhanguera tem 30, 40, 50 anos quase já, mas não se interessaram em registrar a marca, na época oportuna. 39 anos. E eu tive várias vezes comentando com eles sobre esse assunto. Olha, lá em São Paulo tem uma faculdade em Anhanguera, eles estão registrando a marca, vocês estão... Mas eles acharam que não, está lá em São Paulo, não vai preocupar conosco, nós estamos aqui em Goiás, não vai ter nada. Você sabia que a faculdade em Anhanguera, hoje, é uma das faculdades que está na Bolsa de Valores? Ela é ligada ao Grupo Objetivo, tornou-se uma das primeiras universidades a ter ações na Bolsa, em altíssima cotação. Eu estou fazendo trabalho de avaliações de marca, e esse dia eu estava observando a faculdade de Anhanguera, a marca dela vale muito. E realmente eles fizeram um acordo, porque eles instalaram em Anápolis, estão instalando no Brasil todo. E aqui em Goiânia eles fizeram um acordo, respeitando, houve uma demanda inicial, mas fizeram um acordo, eles não estão ostensivamente usando o nome Anhanguera aqui. Mas eles podem usar, tanto é que no boletim, estava observando ali agora, eu fui olhar exatamente isso, lá coloca a faculdade de Anhanguera. Então, a outra Anhanguera de Goiânia, que é mais antiga, perdeu todas as oportunidades de anular o registro deles, de impedir o registro deles, etc. Porque passaram os prazos que tem na legislação. Então, houve um grande acordo, a faculdade está respeitada, ficou Uni Anhanguera, né, e eles usam a faculdade em Anhanguera tranquilamente. E hoje transformou-se numa marca de alto valor no Brasil. Então, eu fiz esse comentário, não sei se é pertinente, mas é para vocês notarem que muitas vezes a gente não liga muito para isso. Ao contrário disso, do arroz cristal, que eu sempre gosto de falar, porque é um exemplo que eu fico extraordinário. Eu lembro quando eu fui cuidar, inicialmente em 73, 74, quando estava começando, que o Valdemar Valterdam falou, olha, essa marca aí está difícil, tal, você facilita, como é que fica e tal. Olha, eu quero fazer uma marca para sempre. Vê se você conseguir registrar. Mas eu quero desse jeito, assim, assim. Quem fez, você conhece o Hernani Botelho?
Foi o Hernani que desenhou aquele negócio do cristal. O Hernani faleceu recentemente e Arroz Cristal, hoje é uma potência, Cristal Alimentos, já está ingressando em termos de Brasil, fez a proteção em várias classes. Então, ao contrário, era pequenininha, humilde, simples. Era uma maquininha de limpar arroz e se projetou hoje. Então, eu estou dando exemplos ao contrário, para vocês perceberem. Muitas vezes a gente não liga para isso, mas é importante, ok? Só isso eu quero desejar a todos uma boa noite e que continue com esse... Eu sou encantado com esse trabalho que vocês fazem aqui. Há pouco dia eu estava comentando sobre isso. Aqui é uma mini universidade, que aqui não é só profissional, não, aqui aprende tudo, aprende a conviver, tá certo? Aprende companheirismo e aprende a ser profissional também. Aqui eu fico contente de estar aqui, fico feliz. Muito obrigado. Nós que agradecemos a sua visita aqui, ok? Pá. Vamos lá para o Josinho lá, vamos aprender um pouco. SPL. SP. Difícil passar ali, não tem. SCP. SPL, você está pegando o vídeo. Até já comecei a conversar com o Dr. Ronan, pedi ele para dar uma palhinha aqui para a gente sobre a sociedade em conta de participação e ver se algum colega tem alguma uma empresa dessa forma aí, né? Porque eu queria saber como é que a gente realiza isso aí, certo? Depois que o Dr. Ronan falar aí, a gente conversa mais. Pode falar, Ronan. Mais uma vez, colegas, sempre eu digo que aqui é um grupo de estudo, aqui nós nos sentimos à vontade, aqui nós devemos sempre procurar falar aquilo que achamos que está correto. Se estivermos errado, o colega corrige. Aqui nós temos alguns advogados, o doutor Ático, a doutora Aurolino, né, que, por gentileza, intercedam nas palavras que, por acaso, não forem providentes. A sociedade, por conta e participação, não sei se o Josinho já percebeu, ele está regida lá no capítulo 2 do Código Civil. Você já teve a oportunidade de ler, Josinho? Não. Dê uma olhada. O capítulo 2 do Código Civil, vou então aqui, lá tem uns 7 artigos, vamos só no artigo 991. O que ele diz? A sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo. O sócio ostensivo, ele pode ser uma pessoa jurídica ou uma pessoa física. É aquele que detém, um exemplozinho, ele tem uma terra e lá ele descobre-se um poço de... Ele sabe que ele tem um poço de petróleo, mas ele não tem recurso, ele tem a terra, mas ele não tem um recurso para explorar. Ele procura, então, o sócio participante, que é aquele que tem o capital, a disponibilidade para desenvolver. Então, diz isso aqui o artigo 991. A constituição da sociedade em conta de participação, Josino, independe de, conforme o artigo 992, independe de qualquer formalidade e pode provar-se por todos os meios de direito. Ela é chamada também a sociedade acidental. Por que acidental? Acidental porque ela não é pessoa jurídica, ela é equiparada à pessoa jurídica, esse tipo de sociedade. Ela é equiparada à pessoa jurídica. Nós temos as legislações de farsa. Tem o decreto também, você já deve ter percebido, 2303. Ela é equiparada à pessoa jurídica. Como ela não depende de formalidade, se esse sócio participante, que é o detentor do capital, for pessoa física, é regido também pelas normas da pessoa física. Agora, lá no Código Civil, diz que obedece-se lá à sociedade simples. Então, pode-se ser registrado em cartório, se quiser, mas independe de formalização. Esta é... Agora, nós gostaríamos de saber qual é o tipo de sociedade, o que é, como que está aí. Se você pudesse clarear mais um pouco para nós sobre aí esse tipo de objeto. Qual é o objeto dela? Enquanto o Josino, olha, eu vou ler aqui para vocês mais um artigo 993. O contrato social da sociedade por conta e participação
produz efeito somente entre os sócios e a eventual inscrição de seu instrumento em qualquer registro não confere personalidade jurídica à sociedade. Está no artigo 993. Parágrafo único. Sem prejuízo do direito de fiscalizar a gestão dos negócios sociais, o sócio participante é o chamado sócio oculto, o sócio participante. Ele tem um capital, mas ele é oculto. Diz o seguinte: sem prejuízo do direito de fiscalizar a gestão dos negócios sociais, o sócio participante não pode tomar parte das relações do sócio ostensivo com terceiro, sob pena de responder solidariamente com este pelas obrigações. O 994. A contribuição do sócio participante constitui, com o sócio ostensivo, patrimônio especial, objeto da conta de participação relativa aos negócios sociais. Né? Então, salvo estipulação em contrário, o sócio ostensivo não pode admitir novo sócio sem o consentimento expresso dos demais. Parece, você falar aí, José, parece que o Antônio, você parece que tem prática nesse negócio aí, entendeu? Sim. Passar o microfone para você. Deixa eu passar o microfone para você lá, espera aí um pouquinho. Não, não é do governo, não, é privado. Não, deixa, passa para o Antônio falar lá, fala sobre o conhecimento que você tem, depois vocês ficam apertando o homem para contar o objetivo dele, é segredo. Então, a SCP, ela é custo e receita, os impostos federais, tudo separado na hora que você for fazer ela. Até que se você for privado, é a mesma coisa. Se você tem a obra, eu não tenho a ferramenta, mas eu ganhei a obra ou do governo ou de particular, eu te pego porque você tem a ferramenta. É a mesma coisa, no CNPJ, compro no próprio CNPJ, inscrição do estado da empresa, que é a ostensiva, que é a dona da obra, você é um oculto. Faz o recibo pela distribuição do lucro, que é o pagamento do dinheiro que eu te mando. Contabilizo ele só pelo lucro. E primeiro faz o aporte, o adiantamento também, tem que fazer o adiantamento. Nós usamos fazer na construção pelo contrato original, no começo da obra. Vai fazer, faz no começo, senão já depois está com um ano trabalhando lá e já fica esquisita a fiscalização. Só para entender esse trem melhor na prática, você ganha uma licitação de uma obra. Sim. Essa empresa é ostensiva ou a... A ostensiva é quem ganha a obra, ou do Estado. A dona da licitação. É. Correto. Aí ela, ao invés de contratar uma terceira, ela faz uma sociedade... Isso aí... Conta de participação com outra. Aqui não tem político, né? Não. Mandar dinheiro para os políticos. Por isso que foi criado, que isso foi criado há poucos anos atrás. Foi. Antônio, você tem alguma sociedade dessa em que o ostensivo seja pessoa física? Tem. Neste caso, a tributação é as normas da pessoa física. A norma é da jurídica. Que eu te mando o dinheiro livre e já o imposto pago. Pois é, mas a pessoa física com outra pessoa física. Não. Você não tem geralmente, as que eu fiz é jurídica com física ou jurídica. Ah, ok. A física para pegar uma obra como bem do governo é difícil. Eu nunca vi, não. Doutor Atman, pode falar alguma coisa para nós? Eu tô lendo aqui sobre a situação. Acho que teria... Qual é a real dúvida do Dr. Josino para a gente poder esclarecer? Porque, assim, em linhas gerais, é isso mesmo. Mas eu gostei mais de enfocar foi o Antônio lá. Eu vou buscar mais informação dele lá. Porque o Antônio vai... Não é para todo mundo, para o pessoal, os internautas saber também. Antônio... Você tem da prática, vamos destrinchar esse trem aí. Não precisa falar o nome, não. Fala só a operação. Como é feita a operação. Isso que tem muita gente querendo saber isso aí. Fala, pelo que eu vi aqui, como é que paga os impostos e tal.
Mas aí, se for possível, ele me passar o telefone para a gente conversar, né? Não, mas eu vou puxar a língua dele mais um pouquinho. Passa o microfone para ele lá que eu vou puxar a língua dele mais um pouquinho. Tá certo. Não precisa dar. Eu quero saber a B. Quem é A, quem é B. Isso que eu estou querendo saber. A tributação percentual. A tributação é da ostensiva, que é a dona da obra. Você só recebe se der o lucro, lá o prejuízo. Mas é o lucro, né, que dá. Impostos, tudo separado. PIS, COFINS, imposto de renda. Pode ser várias pessoas. Várias empresas. Pode. Tem a porcentagem lá que dá o valor que você está participando. Porque você, como licitante que ganhou o só. Pode ser 3, pode ser 4. Certo. Você pode terceirizar para N consultora. Pode. Cada um tem uma parte. E na hora da tributação, quem está com a licitação que vai tributar? Exatamente. O dinheiro já vai como se fosse uma distribuição de lucro, que vai para ele, para a pessoa lá, o oculto. E a tributação é... normal dentro da empresa. É dentro do lucro real? Pode ser real, pode ser presumido. Pode ser presumido? Pode e deve. Hoje ninguém trabalha com real, poucos que... Desde que ultrapassa a casa dos 72 milhões, né? Aí você é obrigado, né? Então... Vai. E outra coisa, as obrigações, você olha na DCTF, é separada a informação, na Receita Federal o IRPJ é separado, esses detalhes. Não informa custo nem receita, lá só vai o valor da guia. Pode olhar na DCTF lá como é que faz. Pois é, mas a gerencial existe, né? Não, aí tem que fazer o controle financeiro, aí cabe a gerência lá que faz. Não, ok. O material é comprado em nome da própria ostensiva, né? Receita, aí você separa na contabilidade custo e receita. E folha de pagamento também, separado. A ostensiva tributa alguma coisa nela? Não, é tudo dentro da ostensiva. Tudo tributado na ostensiva. A oculto, ela não compra nada, ela não tem custo, tudo é dentro da ostensiva. Só que o custo é separado e a receita. O centro de custo é dessa... Tudo, folha, tudo separado. Ok. Quer perguntar alguma coisa? Antônio, aí quando se falou, ficou um pouquinho de dúvida, assim, eu acho que o ostensivo e o participante. O ostensivo, no exemplo, o ostensivo é aquele que detém a licitação. Dono da obra. Do dono da obra. Não ele não tem o recurso. É o que o Eli perguntou. Quem paga o imposto é o ostensivo ou o participante? Mas é o participante que entrou com o recurso. Ele que assume. Não, aí ele faz o aporte para ajudar. Muitas vezes, Ronan, o ostensivo, que é o dono da obra, às vezes o dinheiro dele está curto, ele pega fulano de tal, né? Aí ele faz o aporte no banco, na conta da ostensiva. Que é o sócio oculto, aquele que entrou com dinheiro. É obrigatório fazer o depósito. Pois é, o oculto, aquele que entrou com dinheiro, que é o denominado sócio participativo. E depois... ele que assume as responsabilidades junto a terceiros. A responsabilidade fiscal, todas as obrigações da ostensiva. Ele é oculto, ele apenas aposta lá o dinheiro dele. Tudo bem, Josino? Geraldo quer comentar aqui. Pois é, vamos pegar. Mas tá difícil puxar a língua do Antônio lá, mas não vamos conseguir. Tem um assunto que nunca me interessou, mas pela conversa agora parece que despertou, né? Então, tem o sócio ostensivo e o participante. O ostensivo é o dono da obra. O participante que vai aplicar o dinheiro, o cara falou. Então, o aporte. Então, vamos supor que eu seja o participante. Então, eu tenho que injetar uma quantidade de dinheiro na empresa. Aí, executa aquela obra. Aí, se houve lucro, vai distribuir o lucro para mim. Como é que é determinado esse lucro? Pelo percentual que eu fiz o aporte. Aí, no final, lógico, o recurso que eu apliquei tem que voltar para mim também? Sim, volta. Primeiro, depois o lucro. Como é que é? Primeiro o que é o negócio? O aporte. Antes de você pagar o lucro, você devolve o aporte dele lá, o que ele aporta. Depois é que vem o lucro, proporcional a... devolve o aporte, depois se houve lucro? Você devolve o aporte, né? Depois vem o lucro. Aí você faz proporcional à participação dele. Ok. De cada um. Já ficou mais fácil o negócio. Nem era preciso, fica difícil. Deixa o Everaldo falar aqui, eu passo para você.
Só. Para fazer a opção de devolver só o lucro e deixar o outro lá para render novamente, né? Ou deixar também o lucro para render mais ainda. Mas ela tem uma finalidade específica. Terminando aquilo, ela extingue. Acabou. Se for específico, sim. E olha bem, tá bom. E essa devolução, ela pode ser anual ou só depois que acabar a obra? Se você começar uma obra hoje, fala de obra, que é o que a gente faz na prática. Obra certa. Uma obra do governo. Daqui 2 meses eu já ponho o dinheiro, no caso sou oculto, eu ponho lá X. Daqui faturei hoje 1 milhão. Não, esse dinheiro aqui na planilha lá do financeiro já vai me sobrar, me dá o meu dinheiro que eu já estou precisando dele. E fecha os balancetes mês a mês e vai distribuindo como uma empresa normal. O aporte não tem datas para você retirá-lo novamente, não? Na medida que o financeiro... Da hora que tem o dinheiro. Agora, o aporte é feito no início da obra. Faz aquele contrato, pode registrar. O Ronan falou aí bem. Cartório, conforme for a pessoa, não registra em cartório também, não. Fica a critério do na confiança. Deixa o Ronan comentar mais alguma coisa aqui. Com a permissão de vocês, também complementar, de repente tem algum internauta interessado. Vou ler aqui. Na sociedade em conta de participação, o sócio ostensivo é o único que se obriga para com terceiro, conforme Antônio disse. Os outros sócios ficam unicamente obrigados para com aquele, por todos os resultados das transações e obrigações sociais, empreendidas nos termos previstos do contrato. A Constituição da Sociedade em Conta de Participação, SCP, não está sujeita às formalidades legais prescritas para as demais sociedades, não sendo necessário o registro de seu contrato social e mesmo que tal venha a ocorrer, esse ato não lhe confere personalidade. Normalmente são constituídas por um prazo limitado, no objetivo de explorar um determinado projeto. Após cumprido o objetivo, a sociedade se desfaz, sendo que sua liquidação se dá por meio de prestação de contas. O aporte de recursos para a formação do capital da SCP, efetuado pelos sócios ocultos e pelo sócio ostensivo, são tratados como participações societárias, inclusive sujeitas a equivalência patrimonial quando relevantes em coligadas ou controlada. Rapidamente, resultado da escrituração e tributação, lá da SCPs. Aí, Josino, o artigo 149 do RIR dispõe que, na apuração dos resultados das sociedades em conta de participação, assim como na tributação dos lucros apurados e os distribuídos, serão observadas as normas aplicáveis às pessoas jurídicas, em geral, e do disposto no artigo 254 do inciso 2. Esse inciso dispõe que os resultados e o lucro real correspondente a SCP deverão ser apurados e demonstrados destacadamente dos correspondentes à SPC. Deverão ser apurados e demonstrados destacadamente dos resultados e do lucro real do sócio ostensivo, ainda que a escrituração seja feita nos mesmos livros. A responsabilidade pela apuração e demonstrações dos resultados e do lucro real cabe ao sócio ostensivo, sendo também de sua responsabilidade a elaboração e a apresentação da declaração de rendimentos, DIPJ, e o recolhimento dos tributos e contribuições devidos pela SCP. Posso te dar o material? Esse artigo está dentro do 991, 992? Do RIR 99, o artigo 149. RIR 99. Com o Antônio lá ainda, e essa sociedade, ela possui CNPJ? Não. Não. É ostensiva quem tem um CNPJ, Estado, município, ela então, não tem nada. É como se uma empresa, como se fosse uma construtora ou uma incorporadora contratasse terceiros para fazer uma sociedade. Olha, isso daí, quando foi criado, eu não sou dessa época, mas foi com arranjo político. É um dinheiro que você não trabalha com nota, é só um recibo que você faz, ele vai assinar o oculto, né? E você entra com ele na contabilidade, pronto. Você entra com esse contrato dentro da contabilidade, faz um centro de custo para isso? Dá o cheque, quando ele entra com o aporte, né? Acredita ele lá e debita o banco. E a saída normal. E apura também, ele falou aí, que inclusive na instrução, receita e custo. Correto. O oculto acompanha o gerenciamento da obra.
E pronto, não tem segredo. Coisa mais fácil que Só uma informação aqui, Eli, sobre o prejuízo fiscal, né? Que no caso o doutor falou ali que muito dificilmente ocorre, né? Mas vamos dar uma olhada se ocorrer, né? O que acontece? Ocorrendo prejuízo fiscal, este não poderá ser compensado com o lucro decorrente das atividades do sócio ostensivo, muito menos do sócio oculto, nem com os lucros de outras sociedades em cotas de participação que o sócio ostensivo, porventura, venha a ter ou tenha concorrentemente. Então, tem que ficar atento para isso aí, que é tudo dentro, como o doutor mesmo falou ali, tudo dentro de um só propósito, de um só objetivo. Se, porventura, venha a dar prejuízo, tem que não incorporar e assumir o prejuízo, porque a tributação já foi feita pelo presumido também. Justamente. Dentro do presumido, da presunção. Quer falar? Vou perguntar para o Antônio. Na declaração de imposto de renda de pessoa física, quando eu for declarar, esse valor seria isento na pessoa física? O dinheiro quando vai para a física já vai distribuição de lucro. Mas aí não tem que colocar de onde veio? Aí ele tem que informar na física dele. Aí não é oculto mais? Não, aí só vai o dinheiro já vai com o imposto pago, da ostensiva. Pois é, mas não, só oculto. Aí desaparece o nome do oculto mais, né? Não, eu não entendi direito o que você falou. Não aparece lá na declaração minha, quando eu fiz, aí apareceu lá, participação da sociedade e tal. Aí ela não ficou mais oculto, eu já declarei que ele existe. Ele sai oculto. Para te falar a verdade, o lado de lá eu nunca fiz a declaração. O outro lado do oculto, né? Eu nunca fiz a declaração. Eu só sei o seguinte, que vai o rendimento para ele. E ele apresentei lá já com o imposto pago dentro da ostensiva. Pois é, mas aí, naquele lucro distribuído, quando eu faço, eu tenho que designar da onde que não, aí você vai com o CNPJ. É. Eu nunca fiz, não, mas nunca procurei para quem faz, mas a gente manda a declaração de rendimento dele. E agora, ele apresenta lá. Agora, pergunta, o sócio ostensivo, ele não declara que pagou para o fulano e tal CPF tal? É declarado, vai no imposto de renda. Também vai declarado, ele declara lá na dele também. Então não é oculto coisa nenhuma. É oculto, mas nem tanto. Porque ele não participa ele não compra material. Ele é oculto só sob o ponto de vista da responsabilidade. Que ele não vai ser responsabilizado em eventuais situações que a empresa venha se colocar, que aí o sócio ostensivo é que sempre vai absorver essas responsabilidades, mas ele não é oculto do ponto de vista de você não saber quem ele é. Você sabe quem ele é porque você sabe quem fez o aporte. Obviamente você tem que saber para quem que você tem que devolver esse dinheiro. É o nome que nós chamamos na prática lá dentro da termo técnico. É o oculto lá, né? É um termo técnico. Agora como você afirmou, é um arranjo, né? Porque como você vai distribuir lucro para uma pessoa que não faz parte do capital? Não faz parte. Pois é. É arranjo dos políticos na época. É o que mais está vendo aí nas obras da Copa do Mundo. Todas elas são regidas dessa forma, com aporte de capital feito por terceiros que não necessariamente estão dentro da obra. Leva para o Wagner, né? Enquanto o Wagner fala ali, antes de você falar, Aurelino, deixa o Ronan comentar aqui, eu passo para o seu. O Everaldo perguntou, nós sabemos que lá da pessoa física tem aqueles rendimentos isentos, não tem? Que lá nós mencionamos algum rendimento isento, que sem identificação tem em campo lá. Aqui diz, presidente, o lucro real da SCP, juntamente com o IR e a contribuição social sobre o lucro CSL, uma vez que essa não possui CNPJ, são informados e tributados em campo próprio, na mesma declaração de rendimento do sócio ostensivo. Então, lá, naturalmente, nós talvez não tenhamos observado, mas na pessoa física deve ter um campo específico onde registramos os rendimentos desse tipo de sociedade. Sabe? Ok, deixa o No artigo 10 da Lei 9.249, de 26 de dezembro de 95, fala que o lucro da SCP, quando distribuído, sujeita-se às mesmas regras estabelecidas para a distribuição de lucros das demais sociedades. Na realidade, a Aurelina aqui traz o micro. Ele está questionando como que você vai distribuir lucro para uma pessoa que não participa do quadro social nem nada. São regras
Não, é só um detalhe quanto à questão do nome oculto, que essa é a forma figurada, porque a sociedade contra a participação é uma das mais antigas. Correto. Só que agora, modernamente, houve uma reengenharia e descobriram que é melhor fazer desta forma, aí com toda essa modernidade. Mas já é uma questão muito antiga. E aí, como o Antônio disse ali, foi um arranjo mais atual. Então, o oculto aí é só forma figurada. Não sei se o Átila concorda com isso. É só para... Porque antigamente, quando, há uns 50, 60 anos atrás, essa figura oculta era só porque ele não aparecia naqueles primórdios. Mas agora, hoje, com a internet, aí não tem nada oculto, né? É verdade. Ok. Vamos aqui, o Zé Walter aí. Vamos pôr o Zé Walter para falar mais de nota fiscal, viu, Zé Walter? Saímos do Tiquim, saímos da família Tiquim. Tiquim de um, Tiquim do outro, né? Então, vamos agora... Sobre a nota fiscal, o dono de uma cantina, ele estava no MEI e, desenquadrando agora, vai solicitar a nota fiscal eletrônica. Normalmente, as crianças chegam lá, que é isso, que é aquilo outro, tal. Para quem que ele vai emitir essa nota fiscal, sendo que precisa do CPF? É essa a pergunta? Essa é a pergunta, eu quero a resposta. O Otávio é o dono da nota fiscal aqui. O Leandro quer... Fala aí, Leandro. Eu deixo o Otávio descansar ali. Espera aí, é comércio varejista? É varejista. Se for comércio varejista, ele não está obrigado a trabalhar com nota fiscal eletrônica. Só se ele quiser. Se ele trabalhar com nota fiscal eletrônica, vai ter que colocar o CF, porque o emissor não vai deixar de gerar tudo zerado, vai ter que pôr o CPF lá. Não, estou falando assim, se ele emitir a nota fiscal eletrônica, ele vai ter que colocar o CPF. No emissor não vai deixar ficar tudo zerado. Agora, para ele estar obrigado, se ele for comércio varejista, ele só vai estar obrigado a trabalhar com nota fiscal eletrônica se ele vender para unidade federativa diferente dele, ou se for um comércio atacadista. Nessas condições, ele pode usar D1 normal, não tem problema nenhum. Ele vai estar criando problema. Ele vai estar criando problema para ele, que ele não vai conseguir botar CPF nessas notas, toda a venda dele. Deixa o Fábio comentar lá. Vai lá, Fábio. Não, concordo com o Leandro. A D1 tendo cuidado de que, como ele está comprando cigarro com nota fiscal, comprando bebida com nota fiscal, descarregar as vendas proporcional, obtendo aí uma margem de em torno de 35% para bebida, 8%, se eu não me engano, para cigarro, né? Para não ficar a distorção de como que ficou muito estoque, depois não tem como comprovar, dá a saída proporcional. E as outras coisas também. E um detalhe também, viu, Walter? A orientação uma vez um fiscal do Cefaz deu para a gente o seguinte, principalmente por conta de lanchonete, essas coisas, que o pessoal não quer ficar para pôr o nome, nem o nome não quer dar, a orientação que foi passada para a gente foi o seguinte, naquele campo da D1 nome, você pode escrever só a palavra consumidor. Você pode ficar tranquilo que você não vai ser autuado, não. No modelo 2, D1? No modelo 2, série D1, fiscal orientou, por causa da correria, Manual. põe consumidor, lá no campo nome, escreve consumidor. Tá. Tem mais alguma pergunta aí, Zé Walter? Concorda ou vai insistir na nota fiscal eletrônica? Vamos. Eu vou conversar com ele. E, se você me permitir, eu passei umas fichinhas aqui do sócio cooperador lá da creche São Cristóvão. Eu quero ver se terça-feira eu faço o recolhimento aqui de algum numerário para levar para lá, porque nós estamos precisando mesmo. Tem 2 terça-feiras que você disse que ia trazer a fichinha e não... Você já preencheu. Pois é, mas... Tem alguns você que falou, estão não, terça-feira eu já vou buscar o dinheiro. Terça-feira eu vou pegar aqui. Bom. E aquele que puder também contribuir, eu acho bom. Passa o microfone para o Geraldo aí, ó. Vamos falar de parcelamento agora. O parcelamento é essa reabertura do parcelamento da 11.941. Eu solicitei um reparcelamento, os quais eles já tinham sido parcelados, mas já estava rescindido. A Receita tinha rescindido falta de pagamento. Então, eu solicitei o reparcelamento. Aí, quando a gente entra no sistema lá, já está dizendo lá que está suspenso, a exigibilidade suspensa, né?
Aí está dizendo que aguardando negociação. O que seria essa aguardando negociação? O que tem que fazer? Tem algum programa para preencher? Ou tem algum formulário? Ou tem que procurar a Receita? Já paguei, comecei a pagar o DARF, pagou novembro, pagou dezembro, pagou janeiro, vai pagar o fevereiro agora. Essa renegociação ela é feita pelo próprio sistema lá, o banco de dados da PGFN vai encarregar depois de 10 pagamentos, mais ou menos, ela vai trazer a solução para você lá. Zé, Está aceito o parcelamento. Não tem que informar alguma coisa para a Receita? Não, se tiver, a Receita vai mandar. Porque são 13 processos. Todos os 13 processos estão dizendo lá que está aguardando negociação, Lei 11.941. É a consolidação, esperando a consolidação. E lá embaixo está assim, em consolidação. Pois é, em consolidação. A hora que sair a consolidação, sai a negociação. Eli, oi? Um parênteses. O Leandro está avisando aqui que a DEFI já está disponível, né, para declaração. Tá. Deixa o Ronan falar do parcelamento aqui ainda. Geraldo. Tá ouvindo. Geraldo, pelo que eu entendi, os seus débitos eles foram efetivamente parcelados da primeira lei, 11.941. Ah, não foram? Então tá tudo bem. Só isso que eu queria saber. Certo. Mas o seu parcelamento ele não foi extinto por falta de pagamento, o primeiro não, né? Se ele foi extinto, pelo que nós percebemos na lei que nós discutimos aqui, pois é, mas aquele parcelamento que ele foi extinto por falta de pagamento, parcelou-se efetivamente, foi consumado o parcelamento, pagou-se uma parcela, pagou-se duas, pagou-se 3 e não pagou-se mais, este não poderia entrar agora nesse benefício. Isso está claro lá na lei. Então, só poderia entrar aquele que não foi consolidado o parcelamento. Nós discutimos isso aqui. Sabe? Mas o dele não era da 11.941, o dele era do parcelamento simplificado. Aí poderia. É como se fosse um parcelamento que não estivesse dentro das regras da 11.941, entrou na 12.865 lá. Leandro, queria que você desse uma explicação aí, que muita gente perguntou sobre a DIRF. Não, deixa eu falar um negócio de parcelamento aqui. Não fala, professor. Tive um problema aqui há 2 semanas atrás, eu questionei aqui, sobre o parcelamento do Simples. Eu tinha feito a opção lá e não consegui puxar a parcela mínima lá. Aí eu fui na Receita Federal. Aí, em janeiro, eu fiz o parcelamento e a pessoa não pagou a parcela mínima lá. Aí, o que eu ia fazer? Eu ia tirar uma outra parcela, pedir para ele pagar. Mas aí, o que aconselhou o pessoal lá da Receita? Me falou, Wagner, é o seguinte, faz um outro parcelamento e já de imediato puxa a parcela mínima, porque aquilo você já perdeu. Em janeiro, você tinha que ter puxado a parcela, a pessoa ter pago. Aí, validava o parcelamento. Em fevereiro, puxa um outro, faz outro pedido e já puxa a parcela mínima e já faz o parcelamento, para validar ele. Se pagar no outro mês, você já perdeu aquele parcelamento lá de janeiro. Segundo o auditor da Receita me falou. Pois é, mas tem aquela regra, né? Que quando você perde um parcelamento e requer outro, aquele débito que você parcelou, você tem que pagar 10% dele e consolidar com outro débito para você fazer o parcelamento. Então você tem que antecipar 10% dele. Não, mas você orientou que eu... Tudo bem, porque não saiu, não consolidou, não saiu nada, né? Ele foi cancelado. Reparcelamento. Ele pediu um e está pedindo outro. Não. Só depois de consolidar. Pois é, mas quem sabe se ele pode pedir quantas vezes. Ele não pagou porque ficou em atraso. E o parcelamento não consolidou. Não, que antes de consolidar, você pode pedir quantas vezes você quiser. Entendeu? Ok. Aí, depois de consolidar, que entra essa parte dos 10%. Tá. Aí quando você já começa a pagar, né? Aí ele bem consolida, estipula para você os valores das prestações. Vamos supor, o de 60 meses, por exemplo, que você faz o parcelamento simplificado de 60 meses, ele já sai as parcelas corretas para você pagar. Se atrasou aquelas parcelas, o parcelamento foi cancelado, aí você tem que pegar aquele restante do débito, pagar 10% antecipado e para entrar no outro parcelamento.
Fala aí sobre os cartões, como que pega o selo aí. Se for o do Dacielo, tem condição de puxar pelo site da Cielo lá. Põe www.cielo.com.br. Tem uma opção lá na metade da página lá, é gerar DIF. Você clica lá. Aí vai pedir o quê? Número do estabelecimento, que sai no cupom. A maquininha que ele tem da Cielo, quando ele tira o cupom, se ele clica lá, sai um papel, tem um número de estabelecimento. Se eu não me engano, são 10 dígitos. Esses 10 dígitos ele joga no número de estabelecimento, CNPJ da empresa, razão social, digita um caractere lá, sai o extrato do ano de 2013 todinho. Aí é só digitar banco por banco. Da rede, o sócio tem que fazer porque tem que criar uma senha. Aí não tem jeito. É a mesma senha que ele entra no cartão para ver o saldo e tudo. Aí não tem jeito. Tá. Você pode até buscar o arquivo e já jogar na ativa que já vai automático. Eu não importo ainda nenhum arquivo. Eu digito a mão banco por banco. Ainda não importo, não. Não importa? Então tá bom. Wendel, microfone aqui ali, ó. Eu quero pegar um conhecimento de gente que já tem mais experiência. Na parte contábil, os documentos, guias de FGTS e INSS que o empresário paga e volta para contabilizar. Esse documento é devolvido junto com a documentação contábil lançada no mês ou normalmente se guarda no escritório para alguma situação? O que vocês fazem aí? O presidente desligou o microfone, fala no meu. Não. Eu costumo, toda documentação, ela fica durante o ano, acabou o ano, entrega tudo. Fala, Fábio. Não, guia de pagamento previdenciário. INSS e FGTS. Se vai devolver para o cliente, tem que falar para ele que tem que ficar em torno de 30 anos, se eu não me engano, é isso? Uhum. Porque senão ele joga fora. Porque normalmente é um transtorno. Você junta tudo aquilo no escritório, vai guardando. Todo mês o cliente fala, estou com um problema aqui. Pega a guia, vai procurar a guia, escanear e devolver para ele. Fica juntando documentos, escorpião, rato, muda aquele negócio. É importante colocar no contrato de prestação de serviço já uma cláusula contemplando isso aí. O escritório vai ficar só o primeiro ano, o seguinte fica guardado, né? E listar o tempo de guarda, né? Porque depois ele joga fora, 30 anos tem que ficar guardado. Não, cada um acho que tem o seu modo de fazer arquivo. Você cria a sua condição de arquivo. Se você quiser, por exemplo, tem gente que arquiva, abre uma pasta só para GPS, uma pasta só para FGTS, uma pasta só para folha contra-cheque, outra só para CFIP. Depois ele fechou o ano, devolve para o empresário e faz um protocolo de entrega e pronto. É a melhor forma de ficar livre de documentação. Agora, aquela documentação que às vezes você acha que vai necessitar, você sabe que está lá na empresa. Então, você pega, o dia que você precisar dessa documentação, você fala, está o protocolo aqui que eu te entreguei essa pasta, vê onde está essa pasta, que eu preciso pesquisar alguma coisa nisso aqui. Pronto. E aí, duplicata vai separado, nota fiscal separado, essas coisas. Olha, eu sinceramente dou uma dica. Eu salvaria em PDF na máquina. Cada guia dessa eu ficaria salvo, porque tem muitos sócios hoje que já pagam online. Por exemplo, trabalho com Itaú, ele paga online. Aquela guia lá, ele te manda, você salva em PDF. Deixa salvo lá no seu computador em PDF, num pendrive, no HD externo, qualquer coisa. Não conta com a sorte, não. Elite, deixa eu só colocar uma situação. Tem um ajuste CINEF aí, não sei nem se o Otávio já deu uma olhada nisso aí. Tem um ajuste CINEF que vai contemplar uma coisa mais ou menos parecida com aquele manifesto que as empresas de combustível e distribuidores já estão obrigados, né? Tem um manifesto só que para transportadora, vai pegar a transportadora que está no Simples Nacional, se eu não me engano, para outubro de 2014 agora. Eu estava dando uma lida, um juiz CNF, e o que acontece? Para carga fracionada. Se o cara botar no caminhão dele, a transportadora botar no caminhão dele lá várias cargas, ele vai ter que dividir isso, informar isso aí dividindo, dentro de um portal disponibilizado pela Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, todas essas cargas que ele está levando no caminhão. Eu queria saber se alguém já viu isso, ou já leu esse ajuste CINEF, se tem alguma coisa aí, se o Otávio já viu. falar do manifesto eletrônico, né? Esse não está obrigado, nem tem previsão para a empresa do Simples Nacional. Só que esse manifesto é diferente. É para a transportadora do Simples Nacional que tem carga fracionada. Quer dizer, não leva só
a carga de uma empresa. Ele põe várias lá dentro, ele tem que separar isso dentro do portal. A partir de outubro de 2014 agora. Obrigação, exigência do Cefaz. E já é o ajuste CNF. Já. Só para quem tem fração, né? Só para quem tem fração. Então, verifica o número do ajuste e passa para o Fábio aí, e o Otávio, que eles é os homens do CNF. Aí, detalhe, viu, Eli, só uma dúvida que ficou da reunião passada também, eu estava vendo com o Fábio, até falei com o Ronan, aquele negócio do lote, da isenção lá do IR no lote. É só ganho de capital lá. É para venda do residencial e para compra do residencial a isenção. Então o lote não entra. Pois é, eu sei que ficou com dúvida que o Ronan esclareceu. Não, o lote não. Pois é, o lote podia. É residencial. Ele falou que o lote podia. No site da Receita está falando que pode, né? Ah, não pode. Se você ler a instrução normativa, não pode. Leandro, então a Receita está errada. Leandro, se o lote é puro, não. Mas se o lote está dentro, a casa está em cima do lote, inclui. Não entendi, imóvel, não. Não entendi, não. Lá é claro, é imóvel residencial. Pronto. Acho que não entendi, não. O lote de casa está em cima do lote. Deixa empresta, peraí. Empresta o microfone aí, deixa eu falar ali com o rapaz. Pois é, pode ser. Nós já. Queria que você explicasse mais ou menos para mim sobre a instrução normativa 1422. Vi que está por dentro dessas mudanças aí da instrução normativa. É a apuração do lucro, né? É a apuração do lucro. O Otávio tem até um gráfico aí, Otávio, da demonstração aí da IN 1422. Como é que é? Vamos falar da 1422 agora, depois você fala aí. Tem microfone aí, Otávio? Tem um sobrando aqui. Pode emprestar aqui? Tudo bem. É o seguinte aí, colega. Nós temos a lei 9.249 que determinava a distribuição de lucros, né, desde que esses lucros fossem apurados de conformidade com os resultados apurados. Tudo bem. Então, na distribuição de lucro, nós temos aquela presunção de pegar a empresa comercial, vamos aplicar aquela empresa que é comercial, que a base de cálculo é 8%, você presume a base, deduz os impostos, né? Com base no lucro presumido, você vai pegar o valor da base de cálculo do imposto, diminuir de todos os impostos e contribuições que estiver sujeita à pessoa jurídica. Imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS. Você joga 8% sobre o valor do faturamento. Eu tenho um exemplo básico aqui. Tá? E como é que se procede a distribuição? Só para você entender aqui. Revenda de mercadoria, 8%. 8% de 1 milhão, né? Daria 80 mil reais. Receita de prestação de serviço, 32% de 1 milhão, dá 320 mil, né? Então, minha presunção do base do lucro presumido ficou o quê? 400 mil reais. Concorda? Básico aí? O que diz a legislação aqui? Eu tenho que deduzir todos os impostos? Então, eu calculei. Imposto de renda, revenda 8%, vezes 15, dá 12 mil. Imposto de renda de serviço, 32 vezes 15, deu 48 mil. Contribuição social da revenda é 12 vezes 9, deu 10.800. Contribuição de serviço, 32 vezes 9, deu 28 mil. PIS sobre faturamento, não fica fácil somar 2 milhões e aplicar ponto 65? Eu achei 13 mil, né? COFINS também 2 milhões 60 mil. O somatório dos meus impostos deu 172.600. A minha base não é 400? Então eu vou pegar a base presumível, né, presumida, de 400 mil, deduzir 172.600. Eu peguei 400 menos impostos, 172. Eu posso distribuir 227.400. Fazendo isso, eu estou dispensado da escrituração contábil digital. Tá? Porém, eu estou obrigado à escrituração contábil fiscal. Por quê? A escrituração contábil fiscal é que vai apurar a contribuição social e o imposto de renda. Certo? Entendeu isso aqui?
Fala o microfone para fazer nós. contabilidade e apurar o resultado para... Exato. Mas, de todos eles, você estará obrigado à escrituração contábil fiscal, que é a apuração do lucro do imposto de renda e contribuição social. Então, esse aqui você estaria dispensado da escrituração contábil digital. Agora, vamos a outro exemplo, né? O mesmo exemplo, né? As mesmas bases, né? Aí eu faço a minha DRE, né? Aí eu coloquei as receitas, menos impostos, CMV, despesas tais, né? Eu apurei um lucro líquido de R$ 7.775 mil, né? Eu distribuí R$ 600 mil de lucro. Qual que era a minha presunção? 400 mil. Eu distribuí 600, né? Aí, nesse caso, eu estou obrigado à escrituração contábil digital. Por quê? A lei determinou assim, na 1.420. A 1.422 é a escrituração contábil fiscal. A 1.420 é a escrituração contábil digital. Né? Então, nesse caso específico, eu ultrapassei a minha base, que é 400, distribuição de lucro. Aí eu estaria obrigado às duas. Escrituração contábil digital e obrigado à escrituração contábil fiscal. Volta o outro? Sim. Pois não. A lei não precisa ser um pouquinho mal, né? Se eu distribuir lucro superior ao permitido que eu estou obrigado a fiscal. Não. A escrituração contábil fiscal é para apurar o imposto de renda e a contribuição social. Nos dois casos, está obrigado. É o que eu não estou entendendo mesmo, é só a escrituração. E vai substituir a DIPJ, isso aqui, ó. Tá? E aqui, nesse exemplo aqui, eu estaria dispensado porque eu distribuí lucro abaixo da presunção aqui. E no outro exemplo, que é aqui, eu distribuía, eu estaria obrigado às duas, que é a 1.420 e a 1.422, que é a escrituração contábil fiscal. Ô, Júnior, Oi. No caso, a 1.420 foi a empresa de lucro real e é presumido 1.422? Não, peraí. É porque antes ela não contemplava aquela distribuição de lucro superior à base, né? Do lucro presumido. Você podia, o pessoal estava distribuindo lucro acima da base. Porque a escrituração contábil digital, a ECD, não seria a mesma que faz as empresas do lucro? Sim, do lucro real. Agora, você estará obrigado a ela se você estiver nessa situação aqui, ó. Nessa situação aqui, da distribuição, isso. É, se você distribuiu 600 mil, qual que era a sua base? Não era 400? Exato. Aliás, nem poderia ser 400, não, né? Era menos impostos, isso, né? Menos impostos. Menos 400 impostos, seria a base menos para menos dos impostos, né? Mas eu te dei esse exemplo só para você assim, entender como é que funciona, porque foi superior à base, só para você entender. Aí você está obrigado às duas, né? A IN 420 e a 1.422. Pois não? Hã? Janeiro de 2014. E vai entregar em julho de 2015. Em junho de 2015. Então, tá bom? Entendeu agora aí? Então, pessoal, Ok. uma boa noite para todos. Terminou a pauta e vamos para casa. Mais uma vez, obrigado por tudo.